Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos no sábado, dia 16 de janeiro, metade do mês já se foi, desse ano de 2021. Estamos aí na primeira semana do tempo comum e o evangelho que nós temos para rezar no dia de hoje tirar de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nesse sábado nós aqui nos encontramos em atitude de oração, sendo alimentados pela palavra de Deus. O que nós temos para rezar? Nós temos para rezar a palavra e o silêncio. Nós temos como fonte da nossa oração a palavra de Deus, que é apresentada a nós através da Sagrada Escritura, e o silêncio, que é o momento em que a gente faz silêncio para escutar Deus ressoando na caixa de ressonância da nossa vida, da nossa alma, que é o nosso coração, que é a nossa consciência. É preciso que cada um de nós se torne uma caixa de ressonância da palavra de Deus, já que nós nos alimentamos de uma vida de oração e queremos fazer uma caminhada com Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus e quem vai nos acompanhar neste ano é o evangelista Marcos. Marcos é o primeiro evangelho escrito. Ele se inspirou em algumas fontes que se encontrou e escreveu um livrinho de catequese. E Marcos nos apresenta uma grande questão que irá acompanhar todo o seu evangelho, que será também nossa questão desse ano. Quem é Jesus? Nós somos batizados, mas somos batizados em nome de Jesus, mas quem é Ele? E também Marcos vai nos apresentar que esse Jesus no seu evangelho, ele está buscando um discípulo, que pode ser cada um de nós. Então nós vamos passar o ano nos perguntando isso: quem é Jesus? O que eu sei dele? O que eu sou para ele? O que ele é para mim? O que eu já sei a respeito dele? E aí nós temos agora um Jesus que está andando, está circulando. No primeiro ambiente do Evangelho, Jesus está na beira do lago Genezaré e ali uma multidão o segue. Então nós já temos Jesus no meio, já com uma certa fama, nós já encontramos Jesus agora conhecido, que já fez alguns milagres, nós já encontramos agora um Jesus que está sendo vigiado, observado, nós já encontramos um Jesus agora que já diz alguma coisa, que está ensinando uma multidão, mas Marcos não se preocupa em dizer o que ele ensina, porque os evangelhos não estão querendo dar aula sobre teorias, mas os evangelhos querem nos dizer um projeto de vida e um exemplo de vida que é a vida de Jesus. Os evangelhos são isso, é um projeto de vida, uma vida em que a gente vai eliminando os demônios, a injustiça e a maldade, e nós vamos aprendendo a preservar a vida, a nos curar, a nos alimentar bem, a estabelecer uma convivência saudável entre nós. Então nós temos esse Jesus que está caminhando perto do mar, ali essa multidão está escutando o seu ensinamento, mas num determinado momento ele encontra um Levi, que seria Mateus. O Levi, e ele faz esse homem, ele tem uma prática de cobrar impostos, é um cobrador de impostos. Era considerado como gente pecadora. Por quê? Porque cobrava-se impostos, quem cobrava impostos estava trabalhando para Roma. Então estava trabalhando para o Império Romano, que estava oprimindo e arrancando o dinheiro do povo de Israel.
do povo da Galileia. Viu? Então, era cobrador de impostos. Além deles cobrarem impostos, estarem servindo o Império Romano, os cobradores de impostos também eles aumentavam os valores, porque não tinha uma tabela, eles que determinavam. Então, eles sempre cobravam a mais. Você vai perceber isso lá em Zaqueu. Eles sempre cobravam a mais daquilo que devia cobrar, mandava para Roma aquilo que Roma pedia e eles ficavam com o resto. Por isso, os cobradores de impostos eram homens ricos. Eram homens de má fama, homens pecadores, que estavam servindo o império, viu, e usufruindo e explorando o seu povo. Então Jesus encontra um homem assim, um cobrador de impostos que tem fama de pecador. E Jesus diz, vem, segue-me. Quer dizer, o convite de Jesus para segui-lo. Seguir Jesus significa abandonar tudo e começar a caminhar atrás dele. Viu? Seguindo os mesmos passos que ele, viu? Aprendendo as mesmas coisas que ele vai ensinando. Por isso Jesus começou agora a chamar alguns discípulos, alguns apóstolos, que se tornaram apóstolos, uns 12 que ele vai chamar. Hoje nós temos aí essa vocação de Levi. Levi é um homem que deve estar procurando alguma coisa, porque já que ele largou a sua segurança do seu trabalho, largou a sua fonte de renda, é sinal que esse homem encontrou em Jesus algo maior. É sinal que esse homem, por mais que ele está num cargo com título de pecador, mas que garantia uma vida confortável, é um homem que não está satisfeito com a vida que tem. Por isso o convite, o evangelho, parece que Jesus é muito rápido, né? É uma coisa muito violenta, mas porque Marcos ele escreve de uma forma meio jornalística, meio direta, meio objetiva. Ele não é de carregar muita tinta, né, para explicar as coisas. Marcos escreve de uma forma bem sintética, bem resumida e bem objetiva e clara. Por isso, nós temos hoje esse chamado, essa multidão, mas ele não pega alguém da multidão, ele pega alguém que está trabalhando, alguém que está servindo o Império Romano, ele pega alguém que está com fama de pecador. Viu? Então, nesse primeiro momento, ao lado do mar, encontra esse homem cobrando impostos, ele vem e segue-me. E a atitude dele é muito rápida, larga tudo e vai. Viu? Parece que Levi é um homem que está em busca de algo também. Nós vivemos em busca de algo, nós procuramos algo para preencher sempre um vazio que há dentro de nós. O psicólogo Carl Jung, que estava muito próximo a Freud, mas era um homem de fé, um homem religioso, ele disse que nós nascemos com um vazio, com um buraco dentro de nós e por isso a gente sente angústia. O que é angústia? Angústia é quando eu me deparo com esse vazio e eu preciso de algo para preencher, eu preciso da vida para preencher. Por isso ele usava muito, se você... as pessoas, ele sempre orientava as pessoas nos seus tratamentos, assim, olha, volte ao seu primeiro símbolo de fé, viu? O seu primeiro símbolo religioso, o seu primeiro símbolo diante do sagrado, procure relembrar o seu primeiro símbolo diante de algo além de você. E parece que Levi viu isso, parece que Levi pode ser que seja um homem inquieto, um homem que não está satisfeito com a vida que leva e simplesmente se depara com esse Jesus vem, faz um convite e ele larga tudo e vai, larga toda a sua segurança, da mesma forma que acontece com os outros, Pedro, Tiago, André e João, que também estava com a sua segurança, seu trabalho, seus empregados, com a sua família, e Jesus é bem objetivo, vem e segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Hoje Jesus só diz, segue-me. No segundo momento, Jesus não está mais no mar, Jesus está na casa. Jesus vai frequentando ambientes. Num momento ele está perto do mar, ou perto do lago, no outro momento agora ele está em casa e sentado à mesa. Só que para um judeu, você só senta na mesa se você estiver em comunhão com quem você está se alimentando. Porque você sentar na mesa simplesmente não é para comer. Comer é um ato sagrado, é um ato religioso, é um ato de convivência. E você não senta na mesa de quem você não quer, você não gosta. Você não senta numa mesa de um inimigo, por exemplo. Você não senta na mesa de quem você está com conflito. Você só senta na mesa para se alimentar com quem você está em comunhão. Então ali, o que nós temos? Levi, Jesus está em casa, Levi está também, mas tem muitos mais outros. Tem outros pecadores, tem outros cobradores de impostos que estão ali ouvindo Jesus, estão ali se alimentando com Jesus. Por outro lado, por estranho que pareça, nós temos também os fariseus que estão ali observando. Escuta mais, explica isso.
Para a gente entender, a gente tem que aprender a cultura daquele período. Quando você fazia uma festa ou quando você fazia um banquete na sua casa, você podia deixar a porta aberta, e era costume deixar a porta aberta, porque quem quisesse ir na sua casa podia ir mesmo não sendo convidado. Eu, por exemplo, na Europa, na noite de Natal, as pessoas tinham o costume de deixar a porta da casa aberta para que os viajantes pudessem entrar e se alimentar na sua casa, mesmo sem ser convidados. Era um costume antigo europeu. Então, na noite de Natal, você fazia a sua ceia, mas aqueles que estavam viajando podiam entrar na sua casa, se alimentar e ir embora, sem ser convidados. Então, nós temos agora esse segundo momento, essa segunda cena do Evangelho, que Jesus está em casa e Jesus está se alimentando com esses que são pecadores. A questão de dar atenção aos pecadores, é bom você lembrar que eles são pecadores, mas eles não são pecadores do ponto de vista criminosos, eles não estão presos. Eles são pecadores porque trabalham em um trabalho que serve a Roma e é qualificado como pecadores. Alguns são pecadores porque não cumprem a lei, outros são pecadores porque são doentes. Nós não estamos falando da esfera do crime, nós estamos da violência, de quem mata, nós estamos falando da esfera de quem não consegue cumprir os preceitos religiosos ou que viola a pureza. A pureza era um dado muito importante na época de Jesus. Então nós temos agora esse segundo momento que Jesus está na casa, Jesus se alimenta com esses pecadores. Não é Jesus que vai ficar impuro, mas é o contrário, os pecadores que com a presença de Jesus começam a se purificar, começam a serem perdoados, começam a se curarem, começam a recuperar a vida, a liberdade. E nesse segundo momento agora, nós temos também os fariseus já estão vigiando Jesus. Só para recordar, para quem já acompanha aí, havia no Sinédrio, sempre gente pronta para poder investigar aqueles que se diziam ser o Messias. Então Jesus começa a aparecer, começa a ter fama, é liberado um grupo de fariseus para verificar Jesus. Por isso que sempre onde Jesus está, nós temos também, seguindo Jesus, um grupo de fariseus que fica questionando ele. Escuta, mas seu mestre está comendo com pecadores, cobrador de impostos, ele vai ficar impuro, ele vai ser um pecador também. E Jesus escuta a conversa e diz: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim não para dar atenção aos justos, mas para salvar os injustos. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. O que Jesus está dizendo, a sua missão. Para um fariseu, você não tinha que dar atenção para pecadores, você não tinha que dar moral para pecadores. Os pobres eram considerados malditos, porque não sabiam ler. Quem não sabia ler não podia ler a lei. E se não lia a lei, não conhecia. Então, eram considerados pecadores e malditos. E agora Jesus diz que não, o Deus que eu acredito, Ele dá atenção para esse povo simples também. Ele dá atenção para esses pecadores. Ele está preocupado com gente doente, Ele está preocupado com esse povo injusto ou injustiçado, que precisa que se faça justiça, que precisa ser salvo, que precisa ser orientados na vida. Por isso a minha prece de hoje é que a gente abra o nosso coração, que não obstante o ano que já vai seguindo e pegando o seu ritmo, diante dessa pandemia que vai aumentando, essa vacina que não se resolve, a gente possa encontrar esperança, que a gente possa encontrar um Jesus que nos ajude a sair do mundo da injustiça, que nos ajude a sair do mundo da enfermidade, da doença, que nos ajude a sair do mundo da maldade, que nos ajude a encontrar um pouco de paz e um pouco de respiro diante de um mundo tão corrido, tão apressado, com agendas tão apertadas, com tanta coisa para fazer, em que nem sempre a gente tem consciência do que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo aquilo. Por isso nós somos convidados hoje a pedir a Deus que nos acompanhe, que nos abençoe, que olhe com carinho para cada um de nós e, acima de tudo, que Ele possa nos olhar e dizer também: vem, segue-me, e que a gente possa aprender também a abandonar muita coisa na vida que a gente acha que é importante para poder segui-lo e dizer para Ele: olha, nós precisamos que você nos ajude, eu não estou sabendo como resolver uns problemas na minha casa, eu não estou sabendo como administrar certos sentimentos que eu tenho,
eu não estou sabendo administrar certas emoções, eu não estou conseguindo administrar certas atitudes, certos comportamentos, eu não estou sabendo me comportar diante da minha família, eu não estou sabendo me comportar diante da minha comunidade. Lá onde eu trabalho tem umas coisas que eu não estou sabendo, me ajude aí. E nós vamos aprendendo que quando a gente faz silêncio e deixa com que a palavra de Deus vá na nossa vida, isso não vai nos dar conforto, mas vai nos dar uma esperança, vai nos dar uma luz e uma coragem para que a gente possa enfrentar certas situações da vida. Por isso que Jesus é esse hoje que veio aqui, não para ser servido, mas para servir. Lamentavelmente nós gostamos de uma igreja, e temos uma igreja em que muitos membros da igreja gostam de ser servidos, gostam de ter o seu centro das atenções, gostam de ser aplaudidos e reverenciados, mas o caminho não é esse, o caminho de Jesus é outro. O caminho de Jesus é o homem que deixa de se preocupar consigo mesmo, deixa de pensar muito no seu eu e começa a pensar na vontade de Deus e na necessidade do próximo. Esse é o cristão, esse é o discípulo que Jesus está procurando. Esse é o discípulo que Jesus quer encontrar no decorrer da sua vida. Um abraço e até mais.